Seja luz em meio à escuridão. Olá, eu sou o Ronaldo, sou membro vocacionado da comunidade Obra de Amor e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do Evangelho, um trechinho do Evangelho do dia, que está ali em João 5, eu vou ler de 31 até o 37. Antes disso, que o Senhor consiga colocar no meu coração o desejo de dar mais testemunho de Jesus e falar menos da minha vida, que eu consiga falar mais de Jesus e menos de mim, que eu consiga ser um pouco mais de luz, em meio à escuridão, que eu consiga ser a luz, não minha, mas a luz de Jesus mesmo, no coração das pessoas. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele vem falar aos judeus naquele tempo, ali no início da sua vida pública, que se ele desse testemunho da vida dele, ele mesmo falasse dele, simplesmente, eu sou o Senhor que veio salvar o mundo, não seria verdadeiro. Não porque não era verdade, não seria verdadeiro porque não era o que os judeus naquele momento iam acreditar, de fato. Então, antes disso, ele envia João Batista, que ele vem como uma luz, ele vem como uma lâmpada acesa, a brilhar ali e trazer essa mensagem, de que o Messias estava vindo. E naquele momento, João chegou a alegrar o coração dos judeus, porque dizia sobre a salvação e então, assim, no coração deles assim veio aquela alegria, de que a vinda de Jesus estava próxima, do Messias. Mas Jesus ele vem dizer que não é somente isso, que bastaria. E aqui naquele momento, ele era o testemunho da verdade, Ele era a salvação. E ele não dependia do testemunho de João, não dependia dos homens, para falar para ele. Porém, o homem, por não acreditar, precisava de outro que dissesse, olha, ele virá, o Messias virá. Quantas vezes a gente, em nossa pequenez, muitas vezes acredita, numa história inventada, acredita num conto, numa notícia falsa, porque é uma pessoa que está dizendo, às vezes uma pessoa que a gente confia, que repostou algo e a gente acredita, nas tais fake news ou qualquer outra coisa assim. E o Senhor, ele fala ao nosso coração e a gente não acredita, Eu acho que não é essa voz que eu estou ouvindo que é Jesus, eu acho que não é o que eu aprendi, o que eu li, o que eu vivi, o que eu senti, que me faz ser, o querer algo, acreditar, que Jesus ele realmente está fazendo algo na minha vida. É mais fácil, acreditar no homem, é mais fácil acreditar naquela pessoa que a gente está vendo ali, que a gente aprendeu a confiar
pela seriedade, talvez, né, por tudo aquilo que aquela pessoa diz, do que acreditar em Jesus, né, acreditar no Senhor. Então ele naquele momento ele usa de João Batista assim para que João traga, né, essa luz ao coração da humanidade. Mas ele vai dizer, né, no final que ele mesmo, né, poderia dar testemunho dele. Mas mais do que isso, né, as suas obras, né, as obras que ele viria a realizar, que o próprio Pai, né, o próprio Deus Pai, Criador ali, concedeu a ele, daria testemunho de tudo que ele, de quem ele era. E foi o que aconteceu. A gente tem a graça de poder ter nascido, né, num mundo onde Jesus já veio e Jesus já trouxe para nós a salvação. Então, para a gente acreditar na luz, acreditar que somos salvos, né, é muito mais fácil. A gente tem recurso, a gente tem dados para isso, né? E ele tendo recurso para isso, mesmo assim, né, hoje ele continua precisando de nós para falar por ele. Ele precisa de mim, de você, para ser luz como João foi um dia. Porque hoje, infelizmente, né, a gente tem o recurso, a gente tem Jesus escrito na palavra, Jesus palavra, a gente tem tantas outras coisas, né, testemunho dos santos, a história da igreja, tudo, que nos fala sobre Jesus, mas muitas pessoas não têm, e muitas pessoas vivem nessa escuridão do não saber, do não conhecer. Que nós possamos ser, né, como cristãos, como um coração, né, iluminado pelo saber da existência de Jesus, que nós possamos ser essa luz, que nós possamos levar àqueles que não conhecem Jesus, né, o conhecimento, dar testemunho dele, da obra dele, das coisas que ele fez. E aí sim, dar testemunho das coisas que ele fez em nossa vida, né, das coisas que ele fez para mim, né, para o Ronaldo, para você. Que o Senhor ele possa dar a nós a graça de poder ser essa luz na escuridão da vida de tantas pessoas. Que você tenha coragem de expressar, né, o quanto Jesus é e faz na sua vida. Expressar quem é Jesus, né? Dar o testemunho, não das coisas que você faz, mas do que Jesus já fez por você. Você tem essa coragem mesmo, né, de expressar isso, de dizer a alguém, talvez uma pessoa que não te conhece, né, mas que ao ouvir tua palavra, com certeza vai sentir o seu coração iluminado, vai sentir uma alegria, né, como os judeus sentiram, né, ao ouvir as palavras de João, né? Poxa, ele está vindo. E que o nosso anúncio, né, a nossa coragem de falar um pouco de Jesus seja exatamente essa alegria no coração de alguém. Que a gente possa trazer a esperança, né, como luz mesmo, ao coração de uma pessoa que nunca soube que Jesus estava vindo por ela. Que a gente possa dizer, olha, Jesus está vindo por você, mais uma vez. Creia, né? Acredite. Jesus coloca no nosso coração, né? Coloca no meu coração e coloca no coração das pessoas que estão assistindo esse vídeo o desejo de ser luz em meio à escuridão. Que o Senhor possa nos ajudar com isso. Deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo, né? Sendo luz na vida de alguém, né? Dá o primeiro passo aí de ser luz mesmo. Se inscreve aí no nosso canal e ativa aí as notificações, né, para você receber todos os dias o sinal de esperança, tá bom? Um abraço, fique com Deus.